Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodrigo Moraes, a gente está aqui para mais uma aulinha e hoje a matéria é radicais, beleza? Matériazinha de matemática, então vamos lá, vamos para a nossa aula. Então galera, vamos lá, esse aí embaixo é o endereço da minha página do Instagram, dá uma passadinha lá, você vai ter várias dicas e truques de matemática e física para você, sempre tem uma resoluçãozinha de matemática, sempre tem uma aulinha de física, tá? Esse CPRM é meu curso preparatório, beleza? Então, vamos para a nossa aulinha aí. Pessoal, vamos falar de operações com radicais. Vamos pegar a definição lá do começo, né? Radicais são raízes, ok? Onde você tem, só trocar a cor da caneta aqui, onde você tem aqui dentro, né? Ó, você tem o radicando e esse cara aqui de fora se chama índice. O resultado disso é a raiz, né? Por exemplo, quando você tem aqui, ó, raiz cúbica de 27, o radicando é 27, o 3 é o índice, o resultado disso, que é 3, é a raiz, beleza? Uma outra coisa que a gente pode falar também, pessoal, é que um radical, né, ele pode ser escrito na forma de uma potência fracionária. Tipo, ó, a elevado a p sobre n, beleza? Isso aqui nada mais é que a raiz n de a elevado a p. Quem está aqui, ó, o denominador vem para fora, quem está em cima vem para dentro. Né? Quem está embaixo fica fora, quem está em cima está em casa. Olha lá. Beleza? Então, suponhamos aqui, se você tem 16 elevado a meio, por exemplo, você tem raiz quadrada. Quando é quadrado, não costuma aparecer o índice, não costuma aparecer o 2, mas eu vou colocar raiz quadrada de 16 elevado a 1. Que nada mais é que raiz quadrada, 16 elevado a 1, 16, vai dar quanto? Vai dar 4. Beleza? Show de bola, pessoal. Então isso aqui é um radical. Primeira coisa que nós vamos falar são simplificações de radicais. Algumas são, você tem raiz quadrada exata, tem raiz cúbica exata, tem raiz a quarta exata. Então, por exemplo, raiz quadrada de 36, né, é 6. Por que 6? Porque você sabe que você vai ter uma raiz quadrada de 6 ao quadrado. Então aqui eu posso cancelar radical com expoente, vai dar 6. Raiz cúbica de 27, a gente sabe que é 3. Por quê? Porque você sabe que você vai ter uma raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, que é 27. Posso cancelar raiz com expoente, vai dar quanto? Vai dar 3, né? Raiz a quarta de 16. Você vai ter, ó, raiz a quarta de 16 é 2. Por que 2? Porque você vai ter, ó, raiz a quarta de 2 a quarta, posso cancelar aqui, ó, 2. Só que existem umas raízes, galera, que não tem exato. Tá? Por exemplo, raiz de 48. Não tem raiz exata de 48. Nesse caso, então, a gente vai ter que simplificar. De que maneira a gente simplifica isso? Eu vou fatorar em números primos. Né? Por exemplo, ó, o 48. Opa, raiz de 48, né? Botei 8 ali. Raiz de 48. Vamos simplificá-los, vamos fatorar em números primos. Vou pegar aqui o 48 e vou vir dividindo. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Como aqui é uma raiz quadrada, eu vou selecionar os caras aqui de 2 em 2 para ficarem ao quadrado. Então, tipo, 48, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Bom, aqui, pessoal, rola o seguinte, tá? Eu posso aqui simplesmente cortar o expoente. Como aqui fora o expoente é 2, o índice é 2, né? Você tem uma raiz com índice 2, você pode simplesmente cortar esse cara com o de fora e tirar o 2 da raiz. Ou você pode pensar o seguinte, você pode desmembrar aquilo ali. Né? Você tem assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Ó, posso cortar. Aqui vai sair o 2, aqui vai sair o 2. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Olha lá que fácil. Beleza?
Mesma coisa aqui, ó. Raiz cúbica de 120. Eu vou decompor o 120 em fatores primos. 120. Ó, por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Não dá mais por 2, agora dá por 3. Por 3, 5. Por 5, 1. Fechou. Como é uma raiz cúbica, eu vou separar um expoente, né, elevado ao cubo. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 ao cubo, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Simplificando a minha vida, pessoal, o que eu vou fazer? Preciso separar as raízes? Não preciso. Esse cara que está ao cubo, simplesmente eu posso tirar o índice dele, o expoente dele, e ele sai da raiz. Ó. Vai ficar 2, raiz cúbica. O 3 e o 5 vão sair da raiz? Não, porque não tem expoente cubo. Então eu vou deixar. Vou multiplicar os dois. 3 vezes 5, 15. 2 raiz cúbica de 15. Beleza? Ah, professor, todo número dá para simplificar? Não. Nem todo mundo dá. Nem todo número dá. Por exemplo, raiz de 10. Não dá. 10 por 2, 5 por 5, 1. Você vai tirar quem da raiz? Não vai rolar. Então, nem todo mundo pode ser simplificado. Algumas raízes podem. Beleza? Então, simplificação de radicais. Show? Muito bem. Adição e subtração de radicais, galera. Eu só posso adicionar e subtrair radicais que são semelhantes. Como é que eles vão ser semelhantes? Eles têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Né? Por exemplo, ó, x raiz n de a mais y raiz n de a. Eu vou somar ou subtrair o número que está fora, ó, x mais y, e vou repetir a raiz n de a. Por exemplo, vamos lá. Olha isso aqui, ó. 5 raiz de 3 mais 7 raiz de 3 menos raiz de 3 mais raiz de 5. Esses caras aqui, ó, são todos semelhantes. Esse cara aqui não é. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Vai resolver assim, ó. Aqui, quando não tem nada na frente, é como se fosse o x, né? O x sozinho, quando tem nada na frente, vale 1. A mesma coisa aqui, vale 1. Então, como é que a gente vai resolver? 5 mais 7, 12. 12 menos 1, 11. E repete a raiz de 3. E o raiz de 5? Não posso somar nem subtrair, porque ele não é semelhante. Então, simplesmente vou repetir. 11 raiz de 3 mais raiz de 5. Beleza? Ó? Olha o que a gente fez. 5 raiz de 3 mais 7 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, né? Porque quando não tem nada na frente vale 1, ó. Eu vou somar 5 mais 7, 12. 12 menos 1, 11. 11 raiz de 3. Tá? E o raiz de 5? A gente repete, não dá para somar. A nossa continha acabaria aqui. 11 raiz de 3 mais raiz de 5. Beleza? Muito bem. Multiplicação e divisão de radicais. Pessoal, para multiplicar os radicais é mais tranquilo, tá? Para multiplicar os radicais, ou dividir os radicais, eles podem, basta eles terem o mesmo índice. Eles não precisam, igual na subtração e na adição, eles não precisam ser completamente semelhantes, não. Tá? Não precisam ter o índice e o radicando iguais, não. Basta que eles tenham o mesmo índice. Ah, se tiverem um índice diferente, já vamos ver. Como é que a gente vai fazer aqui, galera? Para resolver, eu vou multiplicar x pelo y, xy, vou repetir o radical, né, raiz n, e vou multiplicar quem está dentro, a vezes b. Olha lá. Então ficou xy raiz n de ab. Na divisão, mesma coisa. Ó, basta ter o mesmo índice. Então vou dividir x dividido por y, raiz n de a dividido por b. Ó, exemplo. Como a gente resolve isso aqui, ó? Mesmo índice, mesmo índice. Os dois são raízes quadradas, ó. O índice é 2. Então vamos multiplicar. 5 vezes 3, 15. Raiz quadrada de 2 vezes 7, 14. Show? Olha que moleza. Nesse daqui, dá para dividir? Dá, ó. Mesmo índice. Então olha como é que a gente vai fazer. 32 dividido por 2, 16. Repete o radical, raiz cúbica. 12 dividido por 6, 2.
Muito tranquilo, muito fácil. Beleza? Muito bem. E quando forem diferentes? Pessoal, quando forem diferentes, eu vou ter que fazer o MMC desses índices aqui, no caso de N e P. É só lembrar o seguinte, que esse cara aqui, quando não tem nada aqui, é 1, né? Vale 1. Então, por exemplo, esse cara aqui seria A elevado a 1 sobre N, e esse cara aqui seria B elevado a 1 sobre P. São frações, tá? Então, eu vou tirar o MMC como se fossem frações normais, beleza? Então, olha como é que vai rolar aqui, galera. Esse 5 não tem nada, vale 2 aqui, ó. Né? O índice, quando não aparece nada, vale 2. Então, aqui eu tenho 5 elevado a meio, né? Raiz quadrada 5 elevado a meio, porque o expoente dele aqui é 1 quando não aparece, vezes 3, aqui ó, também, ó, que é 1 quando não aparece, elevado a 1/3. Como que eu resolvo aqui? Eu vou tirar o MMC de 2 e 3. Então vamos lá. MMC de 2 e 3. Nem precisa fazer isso, mas eu vou fazer e depois vou te dar a dica. Por 2 dá 1, repete o 3, por 3 dá 1, 1. O MMC é 2 vezes 3, 6. Show? O que a gente faz agora com o MMC? Vamos ver se vocês lembram. A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, eu vou ter, ó, 5 elevado a 3 sextos. Ok? Vezes, aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, MMC. Divide pelo de baixo, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui eu vou ter 3 elevado a 2 sextos. Agora está normal, né? Ó, agora está normal. Agora eu vou ter aqui, ó, 5 raiz sexta, né, de 5 ao cubo, vezes raiz sexta de 3 ao quadrado. Vamos resolver. Olha só. Vai ficar raiz sexta de 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, 125. Vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, vezes 9. 125 vezes 9. Vou fazer aqui no cantinho. 125 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22. Vai 2. 9 vezes 1, 9. Com 2, 11. Então, a raiz sexta de 1125. Beleza? Então, galera, quando os índices forem diferentes, também vale para divisão, tá? Quando os índices forem diferentes, o que a gente faz? A gente vai ter que tirar o MMC desses índices. Beleza? A gente volta para a forma de fração, tira o MMC, como se fosse uma fração normal, e depois resolve. Show? Muito bem, muito bem. Racionalização de denominadores. Pessoal, o que é a racionalização de denominadores? É você tirar a raiz do denominador. Então, tipo, raiz de 5. Para fazer isso, eu vou multiplicar pela raiz que está embaixo, né, pela raiz do denominador, em cima e embaixo. Tipo, raiz de 5. Vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. 3 vezes raiz de 5? 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5? Raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, você vai ter 3 raiz de 5 sobre 5. Pronto, racionalizado. Olha que fácil. Olha que moleza. Quando for aqui, ó, raiz de 2, multiplica por raiz de 2 embaixo e em cima. 12 vezes raiz de 2, 12 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do 4. Raiz do 4 quanto vale? Raiz do 4 vale 2. Então, você vai ter 12 raiz de 2 sobre 2. 3 por 5 não tem divisão, mas 12 por 2 tem. 12 por 2 dá 6. Então, 6 raiz de 2. Olha que moleza. Olha que facilidade. E quando for aqui, por exemplo, ó, raiz cúbica de 2. Eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 aqui? Não, porque não vai adiantar. Eu vou ter que multiplicar, né, raiz cúbica também, só que
o expoente do radicando, qual eu estou multiplicando, tem que completar para dar 3. Por exemplo, esse cara aqui, o expoente dele aqui é 1. Então eu tenho que multiplicar com esse cara aqui, ó, por 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque na hora de multiplicar, olha o que vai acontecer. Eu vou ter, ó, 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Embaixo, ó, eu vou ter, ó, raiz cúbica. Aí eu vou somar aqui, ó, repete a base e vou somar o expoente. 1 mais 2, 3. De 2 elevado a 3. Tá vendo, ó? Multipliquei pelo que faltava para completar 3. Por quê? Porque assim eu posso simplesmente cancelar índice com expoente. Vou ter 3 raiz cúbica de 4, né? Porque 2 ao quadrado 4, sobre 2. Beleza? Show de bola? Muito bem, muito bem. Resolução de questões. A primeira questão é do Corpo de Fuzileiros Navais. Deu o resultado da expressão raiz quadrada de 4 elevado a 5, 4 elevado a 5, 4 elevado a 5, 4 elevado a 5. Concorda comigo que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 4 elevado a 5? Então, na verdade, você tem aqui raiz quadrada de 4 vezes 4 elevado a 5. Não é isso? 4 elevado a 5, 4 elevado a 5, 4 elevado a... Mais, né? Você tem 4 vezes o 4 elevado a 5. O que vai acontecer aqui? Multiplicação de potência de mesma base. Esse cara aqui vale 1. Quando não tem expoente, vale 1. Então, eu vou simplesmente repetir a base, que é o 4, e somar os expoentes. 1 mais 5, 6. Eu tenho raiz quadrada de 4 elevado a 6. Isso aqui, raiz quadrada, lembrando que o índice é 2, isso aqui nada mais é que 4 elevado a 6 sobre 2. 6 dá para dividir por 2? Dá. Então você tem 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Resposta, letra D de dado. Olha que questão bananada, que questão mole. Facinho, pessoal. Facinho. Vamos lá para a próxima. Exército, pessoal, aqui ó, do Colégio Militar. Ao resolvermos uma expressão envolvendo radicais, devemos ficar atentos quanto à possível aplicação das propriedades da racionalização de denominadores. Assinale a alternativa que corresponde à solução dessa expressão abaixo. Então, olha só. Eu vou transcrever isso aqui de uma maneira melhor, né? Tá aqui, ó. 4 sobre raiz do 8 mais 6 sobre raiz de 18 mais raiz do 50 menos 7 raiz de 2. Primeira coisa que eu vou fazer é simplificar todos esses radicais. O raiz de 2 não precisa, que já está a forma mais simples possível. Mas o 50, o 18 e o 8 eu vou. Então, olha aqui, ó. Primeiro eu vou simplificar aqui, ó. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, tipo, a raiz do 8, raiz quadrada, seria 2 ao quadrado vezes 2. Posso tirar esse cara da raiz, vai dar 2 raiz de 2. Show? Então, vou colocar aqui do lado, ó. 4 sobre 2 raiz de 2. O 18 agora, ó. 18. Raiz de 18. Vamos lá. Vou simplificar ele aqui. 18 por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como é uma raiz quadrada, ele ficaria então de que maneira? Ficaria raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. Posso cortar aqui e tirar o 3 da raiz, né? Fica 3 raiz de 2. Então, vou transcrever ele aqui. Mais 6 sobre 3 raiz de 2. O 50 agora, vamos fazer ele aqui. 50. Raiz de 50, né? Vamos simplificar ele aqui, ó. 50 por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Ó, 5 ao quadrado vezes 2. Posso cortar aqui e fica 5 raiz de 2. Tá? Então aqui, ó, mais 5 raiz de 2. Menos 7 raiz de 2. Então, primeiro a gente simplificou todos os radicais aqui. Todo mundo agora está em função de raiz de 2, fica mais fácil, mais tranquilo de resolver. O que eu vou fazer agora? Eu vou racionalizar o 4 sobre 2 raiz de 2, o 6 sobre 3 raiz de 2,
Tá? Esses dois aqui eu posso até resolver de uma vez. Tá? Então vai ficar assim, ó. Quando eu tenho, vou botar aqui em cima, 4 sobre 2 raiz de 2, só o raiz de 2 vai multiplicar. Então, tipo, ó, eu vou multiplicar a raiz de 2 em cima e embaixo. Eu vou ter 4 raiz de 2. Aqui vai ter 2 raiz do 4. Raiz do 4 é 2, né? Raiz do 4 é 2, vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu vou ter 4 raiz de 2 sobre 4. Posso cortar 4 com 4, vai dar só o quê? Só a raiz de 2. Então, esse cara aqui é raiz de 2. Agora eu vou racionalizar o 6 sobre 3 raiz de 2. Mesmo esquema. Vou procurar espaço. Estou fazendo tudo bagunçado, não estou deixando espaço, né? Professor desorganizado é um problema. Vou apagar aqui, está no vídeo, qualquer coisa você volta e assiste de novo. Tá? Ó. O vídeo está aí de graça para isso, jovem. Para você assistir quantas vezes você quiser. Vamos lá, ó. 6 sobre 3 raiz de 2. Só o raiz de 2 sobe multiplicando. Então, raiz de 2, raiz de 2. Eu vou ter 6 raiz de 2 sobre 3 raiz do 4. Raiz do 4 é 2. Então, você vai ter 6 raiz de 2, aí 3 vezes 2, 6. Posso cortar 6 com 6, também vai dar raiz de 2. Aqui, galera, eu vou resolver, ó, 5 raiz de 2 menos 7 raiz de 2. 5 menos 7 vai dar menos 2, raiz de 2. Aqui na frente não tem nada, vale 1. Aqui na frente não tem nada, vale 1. 1 mais 1, 2, raiz de 2, menos 2, raiz de 2. Adivinha quanto vai dar essa brincadeira toda? Zerão. São simétricos, né? Resposta certa pra gente, letra B de bola. Letra B de bola. Beleza? Muito bem. Próxima questão, questãozinha da EFON. Questãozinha da EFON, que tem uma pegadinha linda, mas a gente vai fazer com calma. Repara que ele deu os expoentes fracionários. Então a gente vai transformar numa raiz aí. Então vamos lá. Ó, pega uma caneta até azul aqui. Ó. Raiz 16 elevado a 3 quartos, você tem raiz a quarta de 16 elevado ao cubo. Menos raiz a quarta de 81 ao quadrado. Vezes... Aqui está negativo, então eu vou inverter esse 27. Vai ficar 1 sobre 27, né? Porque expoente negativo a gente inverte a base, lembra disso? Raiz cúbica, aí 1/27 elevado a 4. Aí vamos lá. Aqui agora que vem a malandragem. Pô, vou ter que fazer 16 vezes 16? Não, não precisa. Olha a malandragem. Lembra que, vai ter que lembrar de potência, né? Mas se você não lembrar, não tem problema. O 16, se você fatorar por 2, 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. É 2 à quarta. Então você vai ter aqui, ó, raiz à quarta de 2 à quarta ao cubo. Beleza? O 81, mesmo esquema. Se eu pegar o 81 e fatorar por 3, 81 por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Ó, é 3 à quarta. Então, menos raiz à quarta de 3 à quarta ao quadrado. O 27 já está aqui semi-pronto, né? O 27 seria daqui para baixo, ó, 3 ao cubo, né? Então, você teria aqui, ó, raiz cúbica de 1/3 elevado ao cubo elevado à quarta. Show? Muito bem. Repare então, elevado a 4, elevado a 4, elevado a 4, elevado a 4, posso aqui, ó, 2 elevado ao cubo, menos 3 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, ó, 1/3 vezes 1/3 elevado a quarta. Vamos lá. Ah, mas não tem 1/3 aqui. Calma que a gente vai resolver isso. Vamos resolver a potência aqui, ó. 2 ao cubo, 8, menos 3 ao quadrado, 9,
vezes esse cara aqui não tem 1/3. Então eu vou voltar ele. 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. Né? 1/3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. Potência negativa, a gente inverte a base. Posso fazer o caminho contrário. Aí eu vou fazer aqui, ó, 8 menos 9 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 3 elevado a menos 4. Aí você fala assim, ó, não pode ser letra A, não pode ser letra B, não pode ser letra D, não pode ser letra E. Só sobrou a letra C. Ah, professor, mas não está o cubo. Aí eu vou te dar o pulo do gato, que é a pegadinha. Tanto faz eu colocar o cubo aqui, ou elevado a 1, ou elevado a 5, qualquer expoente ímpar, que o resultado vai ser menos 1. Então não vai alterar. Então, por exemplo, menos 1 elevado a 1 é a mesma coisa que menos 1 elevado a 3, porque vai dar menos 1. Beleza? Porque qualquer valor ímpar vai manter. Então a resposta para a gente, letra C. Aí, ó, matamos a pegadinha. Show de bola? Muito bem. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aulinha. Tá? Esse é o endereço da minha página no Instagram. Dá uma olhadinha lá, segue a gente, beleza? Tem sempre uma dica para você de matemática e de física. Um abração, até a nossa próxima aula aí, galera.